Meu nome é Johnny aqui do YouTube, cara. Fiz outro vídeo aqui agora com relação a tipo o futuro, né, cara? Futuro da humanidade, né, cara? Porque a gente já tá em 2026, né, cara? Daí até 2030 ali, por causa da agenda 2030, é pouco tempo, né, cara? Então, o que que poderia acontecer, né, cara? Porque aquelas pedras guias da Geórgia, né, cara? Pedras guias da Geórgia, elas falaram que tem que manter a população em 500 milhões, né, cara? E daí não pode ultrapassar isso, né, cara? Tá aqui, né, 500 milhões, né? Tá meio tribunais justos, né? Tribunais justos. Só que essa pela inteligência artificial, né, cara? Vai ser tudo entregado nas mãos da inteligência artificial e vai ter um governo humano pequeno, né, cara? Só que na verdade vai ser tudo inteligência artificial, né, cara? Aqueles drones e tudo. Que mantém humanity under 500 million, né, cara? Que é 500 milhões, né, cara? Para manter a humanidade 500 milhões em balanço com a natureza, né, cara? Mas não existe, cara. Esse daqui é redução para 500 milhões e com cidades sustentáveis, né, cara? E supostamente até 2030 eles deveriam fazer essas pedras aqui se concretizar, né, cara? Esse mandato aqui, esses mandamentos aqui dos Illuminati até 2030, supostamente, né? Fala supostamente porque eles não podem dar tempo exato, cara. Quem dá tempo exato seria Deus, só que Deus também não faz isso. Então, como disse que a hora do fim ninguém sabe, então nem Jesus não sabe. Então, nem eles, né, cara? Mas eles fizeram essas pedras e foram destruídas, né, cara, de propósito, né? E a gente tá em 2026, só que vai chegar 2030 rápido, né, cara? Então vai acontecer outras coisas para reduzir a população, né, cara? Daí, muitos youtubers, né, cara? O Humberto Voltes morreu, né, cara? Humberto Voltes já foi embora faz tempo, né, cara? Não muito tempo, um tempo, né? Eles ficam fazendo reupload de vídeos antigos dele, né? Daí, um cara que falava a verdade já foi embora, né, cara? O Humberto Voltes me deixou triste por causa de algumas coisas que ele falou, né, cara? Mas ele fez um bom trabalho, bem legalzinho o trabalho que ele fez, cara. Daí, outros caras, tipo que nem o Neemias Gomes. Neemias Gomes, ele parou de falar a verdade, né? Não era Need for Speed, né, cara? Neemias Gomes. Neemias Gomes, né? Ele tava falando muito, daí parou, né, cara? Daí o cara colocou aquele mesmo código lá de verdade revelada, AA. Não, eu meio que achei isso estranho, cara. Porque dois A assim, junto parece um M, né, cara? Daí agora ele faz alguns vídeos, só que não é a mesma coisa que era antes, né, cara? Não é a mesma coisa. Daí, muitos caras estão parando, já pararam, né, cara? Tem o Rômulo Marasquim, né, cara? É, tem o DNA Ciência de Deus, que é legal. Ainda existe o canal, né, cara? Deixa eu ver. Vai que não existe, cara, DNA Ciência de Deus, né? Porque alguns canais foram retirados, né, cara? Ainda tá aqui, né? Um mês atrás. Tinha lá o Samuel Benini, né, cara? Samuel Benini que ele tinha alguns assuntos interessantes e a única coisa que eu não gostava dele é que ele falava lá da esposa de Deus, que isso daí é muita, muito conflitante, né, cara? Porque daí parece que Deus seria uma pessoa carnal, né, cara? Porque teria uma esposa, né, cara? Daí, por que que alguém teria uma esposa se não fosse para ter filhos, né? Daí ter a questão da, da sexualidade, daí seria uma coisa totalmente corrompida, né, cara? Porque Deus diz que não preciso de ninguém, porque ele disse que não havia ninguém antes de mim, né, cara? Então meio que ele disse eu não preciso de ninguém, né, cara? Mas ele criou o mundo e as coisas no mundo e o céu e os anjos para poder ter habitação, né? Para ele não viver sozinho, para poder ter outras criaturas. Era para alegrar o coração de Deus, né, cara? Era para alegrar o coração de Deus, só que as pessoas se corrompem, né, cara?
Até os anjos se corromperam, né, cara? Lúcifer, que era o mais brilhante e o mais leal a Deus, se corrompeu porque ele achou que era o próprio Deus, né, cara? Daí esse cara aqui, o Samuel Benini, é, digamos que o cara disse que ia parar, né? Que ia parar de falar as coisas que ele falava, é, para não atrair tanta negatividade no canal dele, né, cara? Que eu achei um pouco covarde do cara, né, cara? Daí tem os canais besta, né, cara? Muitos canais bestas que não falam nada, né, cara? Há um outro canal que essa tala de Yeshua é razoável, cara. Só que o conteúdo basicamente, cara, a verdade parou de ser dita, né, cara? Daí vai ter até 2030 supostamente poderia acontecer a Terceira Guerra Mundial, né, cara? Mas poderia também acontecer a questão da uma nova pandemia, né? Pandemia, né? Pandemia, uma nova pandemia, né, cara? Que daí poderia ajudar a redução populacional, né, cara? É, não precisa de muita coisa, né, cara? Tipo, muita coisa, porque o ser humano ele é frágil, né, cara? Eu que peguei um pouco de, eu meio que tive uma sinusite, né, um caso de sinusite e 22 dias, né, 21, 22 dias, na UTI, né, cara? Meio que foi recente. Então, e eu não tomei a tal do Reanimator, né, cara? Que é a tal do presente 2019, né, cara? Reanimator, esse daqui, Reanimator. E esse filme Reanimator, só essa imagem aqui já, já é útil para alguma coisa, né, cara? Porque esse daqui é as injeções, né, cara? Só que no filme Reanimator é um filme, né, cara? Mas na vida real pode-se detectar muitas verdades que não do filme, né, cara? É só essa imagem aqui que já mostra que as pessoas são ignorantes, né, cara? Porque acho que um americano falou que não pode ver uma pessoa de jaleco que você se coloca automaticamente abaixo dessa pessoa, como se essa pessoa fosse de fato um profissional e você fosse um idiota, né, cara? Eu, recentemente, quando eu fui pro UTI, cara, eu me senti um pouco traumatizado, né, cara? Por causa que você mesmo não é capaz de recuperar a sua saúde, né, cara? Daí você tá na mão de outros, né, cara? Daí você vê um pouco da fragilidade do ser humano, né? Daí alguns criadores de conteúdo bons morreram, né, cara? Por causa do. Morreram, né, cara, de Covid, que fala, né, cara, do 2019, né, cara? Que nesse Rob Skiba, né, cara? Rob Skiba é esse cara aqui que falava dos gigantes, né, cara? Esse cara foi embora por causa do Covid, né, cara? Rob Skiba, né? Esse cara aqui é um cara bem legal, falava dos gigantes, né, cara? Daí tinha um outro cara que nem esse Russ, é, o, não sei se é esse o nome dele. É esse que é Russ Dizidar, né? Dizidar. Cara que falava só de questões de alguns de tipo experiências genéticas, né, cara? Super soldado, experiência genética e a questão do satanismo ritualístico, né, cara, que muitas celebridades sofrem, né? E para ganhar dinheiro, né, para entrar no mundo da fama, você tem que vender a sua alma, né, cara? Então, basicamente, o cara falava disso e tentava recuperar algumas pessoas que sofriam controle mental demoníaco satânico, né? Mas o cara foi embora, né? Por causa do Covid, né? Diz-lhe que ele morreu de Covid, mas na realidade pode ser esse negócio aqui, cara. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Directed Energy Weapon, que quer dizer que é, armas de energia direcionada, que é esse negócio aqui, cara.
o ser humano é frágil, cara. Não precisa o cara ficar 10 anos, ficar levando um super raio desse para o cara morrer. Só precisa de alguns segundos, né? Ah, vamos dizer que alguns minutos, né, cara? Segundos talvez é minutos, né, cara? Daí os caras são invisíveis, né, cara? Hoje em dia, com drones e tudo, né? Por isso que a tecnologia de drones não foi feita para entregar uma compra do Mercado Livre lá na tua casa, que é legal, né, para tirar fotinha bonita. Não, cara, foi feita para você, para vigilância, né, para vigiar o povo, né, cara? E para esse negócio aqui também, né, cara, para acender alguns fogos, né, cara, alguns fogos, né, cara, que as pessoas estão no meio da floresta, né, às vezes precisa acender um fogo, os caras vão lá e acendem para você, né, cara? Tá vendo aqui? Essa imagem aqui. Não dá para aumentar, mas é isso, né, cara? Daí, deixa eu ver aqui. Eu tava falando que é, até 2030 supostamente vai se cumprir a agenda 2030 e aquelas pedras guias da Geórgia, né? Então quer dizer que muitas coisas vão acontecer, né, cara? Vai acontecer incêndios, né? Enchentes, incêndios, terremotos. E talvez aconteça a Terceira Guerra Mundial antes de 2030 para dar a agenda 2030. Daí para poder todas as peças se encaixar para poder vir o anticristo e reinar em um povo que está completamente destruído, precisando de uma entidade, uma pessoa falsamente, um Messias, não, um Messias falso, que vai vir antes do Messias verdadeiro para enganar todo mundo. Daí, primeiro eles precisam destruir toda a terra para poder fazer a necessidade do anticristo, porque o anticristo não vai fazer falta em um mundo que é perfeito, ele vai fazer falta em um mundo que é totalmente destruído, né, cara? Daí também tem a questão da rastros químicos, né, cara, que é chemtrails, né, cara? E é outro assunto aí que é proibido, mas na realidade é só a redução populacional, né, cara? Para você respirar produtos é, metais pesados, né, cara? Micropartículas, metais pesados que vão fazer você ficar doente extremamente rápido, né? Então é tudo para redução populacional, né, cara? QM3 daí que ainda pior que isso daí é o Morgue, a doença de Morgellons, né, cara? Que supostamente não existe esse negócio de doença de Morgellons, né, cara? Porque os brasileiros não falam muita coisa, né, cara? Por isso que eu reclamo dos brasileiros, né, cara? Que os caras não falam, falam do Lula, falam do governo do Brasil, mas os caras não falam do resto da verdade, né, cara? Que os rastros químicos, você respirando, todos esses negócios, daí vai supostamente, né? Porque tem que falar supostamente que pode ser outras coisas também, né, cara? E daí vai te fazer ficar doente, que vai fazer efeitos terríveis na sua doença, que vai ter que criar uma espécie de doença nanotecnológica, que, né, cara? Nanofibers, que quer dizer nanofibras, né, cara? São meio que uns fios de nanotecnologia que basicamente vai infectar todo o seu corpo, né? Só que daí tem que ser falado que tem muitos aspectos dessa doença, né, cara, da Agenda 2030 e da redução populacional que eles podem fazer várias coisas, cara, que é um jogo, né, cara? Porque sabe lá aquele Illuminati Card Game, né? Illuminati Card Game. E basicamente é o jogo de cartas Illuminati, cara, porque você pensa, cara, mas eu acho que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, né? É só suposições, né, cara? Mas para eles pode ser uma brincadeira, cara, porque eles mandam em todo o governo mundial, então quer dizer que eles podem mandar todas as cartas, qualquer carta, cara.
qualquer carta. Lady Gaga, né, cara? Lady Gaga, Anonymous, os anônimos, né, cara? Uma piada patética, né, cara? Os caras anônimos, né, cara? Os hackers legal, né, cara? Se eu não me engano é pra ser os hackers bonzinhos, né, cara? Hacker que não hackeia nada, né, cara? Não faz nada, os caras. Daí os Tsunami, Alex Jones, né, que é o cara famoso. HAARP, né, cara? As antenas de manipulação climática, que quer dizer tornados artificiais, né, cara? Quem não lembra dos tornados lá dos Estados Unidos, né, cara? Redução populacional, né, cara? Tem a robótica, tem tudo aqui, cara, mas eles podem fazer qualquer jogada. Por isso que o que eu tô falando aqui pode ser feito outra coisa, né, cara? Pode ser uma outra pandemia, pode ser a Terceira Guerra Mundial, pode ser um, um outro tipo de coisa que ninguém falou, né, cara? Que ninguém falou. E tem outro cara aqui que fala um negócio bruto que é. Acho que é o Andreas Noack. Deixa eu ver onde é que tá o Andreas Noack, né? O Andreas Noack. Não, é Andreas. O Andreas Noack, ele tá falando uns negócio perigoso, né, cara? E daí que supostamente o cara foi rapidamente aquietado, né? Aquietado, você sabe que foi silenciado, né, cara? Até aqui, cara. Andrés Noack. ah, o cara falava que a tal do Reanimator, né? O presente 2019, ele tinha. Que o cara falou que é Razor Blades, que quer dizer Gillette, sabe a Gillette? Que a Gillette, você sabe que a Gillette é super cortante, né, cara? Então o cara falou que tinha micropartículas super cortantes dentro da tal do presente 2019 que iria estourar toda a pessoa por dentro, né, cara? Só que lentamente, né, cara? Daí que precisava tal do. Deixa eu ver aqui. E essa tecnologia aqui chamado 5 alguma coisa, né? 5 alguma coisa, ele faz meio que uma triangulação da posição onde é que está o celular mais próximo, né, cara? Então, supostamente, iria fazer meio que uma triangulação e ia fazer tudo as, as nanotecnologias agir de forma descontrolada que ia causar mal súbito, né, cara? Causando mal súbito, daí quer dizer que é morte natural, né, cara? Daí eles podem dizer também que é efeitos de uma nova pandemia, né, cara? Daí que seria tudo para redução populacional, né, cara? Basicamente tem que ligar os pontos, né, cara? Daí uma coisa que pode ser piada, né, cara? Eu coloquei aqui Andrés Noack, só que não apareceu o nome do cara. Deixa eu ver aqui. Só Noack, só. Não tem aqui. é, Mas pra mim que o nome dele é Andrés Noack, né, cara? Foi está excluído aqui, cara. Não é possível, cara. Ah, nano. Isso. Nano Razor Blades. Dr. Pablo. Mas é o Andrés Noack, cara. Não é Dr. Pablo, não. O nome dele é Andrés Noack. Aqui, ó. Andrés Noack. Tá vendo aqui? Esse cara aqui foi silenciado. Diz que em pouco tempo o cara foi achado morto, né? O cara falou e já foi descansado, né? Daí é assim, né, cara? E aqui no Brasil os caras estão dificultando a vida do pobre, né, cara? Estão fazendo umas leis que não convém, né, cara? Vão cobrar vistoria obrigatória dos carros antigos, né, cara? Então quer dizer que os caras vão
achar qualquer tipo de problema e vão aprender o seu carro. E você vai ter que pagar para colocar peças novas no seu carro, né, cara? Peças novas, entre aspas, né, cara? Peças usadas ou peça clonada, né? Clonada, né? É uma clonagem, né? Daí basicamente os caras vão pegar todos os carros antigos, né, cara? Porque daí como é que você vai achar peças legítimas ou peças novas para colocar no teu carro para passar lá na tal da vistoria, né, que é obrigatória, né, cara? Né, nunca se sabe, né, cara? Tem lá a emissão, ruídos, né, que eu tava pensando aqui, ruídos. Eu tava fazendo até uma brincadeira, será que um Fusquinha passa, né, cara? É um Fusca Turbo, né? Fusca Turbo, né, cara? Será que um Fusca Turbo passa, hein, cara? Eu acho que não passa, né? Então quer dizer que os carros turbo, né? Os carros tunados não passam por causa do barulho do ruído. Então quer dizer que barulhos e ruídos vai ser tudo apreendido, né, cara? E modificações, então quer dizer que não é peças originais, né? Que modificações. É... Então muitos caras que têm carro tunado já estão já preocupados, né, cara? Não adianta você ter um carro tunado que você não pode usar ele. Então quer dizer que os caras estão matando todo o povo, né, cara? Matando o pobre, né, cara? Eu não gosto muito do Rômulo Marasquim nos dias de hoje, né, cara? Porque o cara, ele fala muito mal do pobre, assim, de maneira exagerada. O cara fala que o pobre tem que se lascar porque o pobre é maldoso e os seus líderes também são maldosos, então todo o país tem que se afundar mesmo, por causa que o povo é ruim e os seus líderes são ruins também. Eu acho que o cara tá amaldiçoando o seu próprio país, né, cara? Seu próprio povo, né, cara? O cara deveria falar outra coisa, né, cara? Eu acho que ele deveria. Ele não, né, cara? Eu vou falar sinceramente. Eu acho que as pessoas deveriam. Sei lá, cara, sei lá, cara, ir dançando conforme a música toca, mas não no sentido de se tornar um escravo do sistema completamente. Tem que ir se retirando das cidades, né, cara? Daí se retirando das cidades também rejeitar a tal do presente 2019 que vai ser outra coisa. E também tomar cuidado com a saúde, né, cara? E tentar usar remédios naturais, né, cara? Só que é muito. É difícil, ou é caro ou as pessoas não têm como fabricar remédios naturais sem saber o que tá fazendo, né, cara? Então, basicamente, realmente falando, cara, cada um tem que seguir as suas convicções, só que lembrar que existe a Bíblia, né, cara? Existe Deus, a Bíblia, os anjos caídos, os demônios. Existe o governo do anticristo e o governo do homem caído, né, cara? Que é esse governo que tá fazendo todas essas coisas erradas, o governo do homem caído, né? O homem que não quer Deus e não quer o caminho correto, né? E basicamente tem que ir seguindo o caminho dificultoso para talvez você tentar mesmo, né, sobreviver e se salvar, né, cara? Salvar sua alma, né, cara? Porque o corpo é muito frágil, né, cara? O corpo ele não aguenta nada, né? O corpo humano ele não aguenta. Então todos esses ataques físicos e espirituais que a gente sofre por causa desse governo caído da humanidade, qualquer um de nós pode desaparecer rápido, que nem o Humberto Voltes, né? Ele falou, fez seu trabalho e quem diria que ele nunca viveu para ver o anticristo, ele nunca viveu para negar Jesus ou para aceitar Jesus de outra forma. Ele simplesmente deitou e morreu, né? Supostamente ele deitou para dormir e nunca mais acordou, né, cara? Se eu não me engano, ele morreu de dificuldade respiratória, né? Talvez eu tenho que ver de volta, né, cara? Mas achei a morte dele ali meio suspeito, né, cara? Mas voltando ao assunto, cara, qualquer um pode morrer, né, cara? Bem rápido, né, cara? E daí nunca chegou o anticristo
E seja lá qual for o pecado que a pessoa cometeu mais proeminentemente na sua vida, vai ser o pecado que vai levar a pessoa para o inferno, né, cara? Infelizmente, essa é a simples verdade, né, cara? E cada um tem o seu pecado, as pessoas têm que responder pelos seus pecados. Se você nunca se arrependeu pelo seu pecado, é, o, a pessoa não pode ser aceita no reino dos céus, né? Se a pessoa fez algum tipo de pacto satânico também, né? Teria que ser quebrado o pacto de demoníaco, né, cara? E sei lá, se a pessoa é desonesta também, né, cara? Se a pessoa é mentiroso também. Então, cada um segue suas convicções, né, cara? Eu sempre falo que a pessoa tem que ouvir o livro de Enoque por causa que é a verdade dos anjos caídos, né, cara? E daí, juntando as peças, chega até o dia de hoje, que o dia de hoje é a tentativa da instauração do governo da besta na terra, do anticristo, né, cara? Daí tem a corrupção genética, né, cara? Que o mundo é destruído pela corrupção genética, que quer dizer que é o avanço da medicina genética que vai possibilitar o homem ser combinado com outras raças, né? E fazer até outros tipos de criações estranhas, tipo um homem albino artificial que tem cabelo roxo, sei lá o que, cara. Umas coisas extremamente vaidosas, né, cara? E os caras já estavam até tentando mudar a cor do olho natural, né, cara? É fazer aplicações de tinta nos olhos, né, cara? Coisas assim, né, cara? Daqui a pouco os caras fazem a medicina de edição genética avançada, eles liberam pro povo completamente. Daí você faz o que você quiser e daí você foi pego no pecado da vaidade, né, cara? Daí se você escolheu, né, que você tem que escolher, né, cara? Se você escolheu a vaidade, daí como é que seria desfazer esse negócio aí da vaidade se você já escolheu, fez o procedimento e daí fazer tudo aos contrário de volta, né, cara? Porque a tecnologia ela vai possibilitar você de fazer qualquer coisa, né, cara? Homem virar mulher, mulher virar homem, virar outras coisas estranhas, né, cara, que vai destruir toda a humanidade, né, cara? E nem foi na época de Noé, né, cara, porque diz que toda a carne corrompeu seus caminhos, né, cara? Então quer dizer que não existia mais nenhum humano natural perfeito, assim. Existia, sei lá, o que que foi criado, cara, porque Deus também, ele não queria que nós ficasse vendo essas criações, né, cara? Que a gente vai se corrompendo, né, cara? Mas na minha opinião era sei lá, cara, quase que nem nos animes, né, cara, que parece engraçado, né, cara, mas aqueles piratas de Kaido, né, cara, piratas de Kaido, One Piece, né, cara, os piratas de Kaido, os piratas feras, né, que os piratas homem misturado com outras coisas, daí você pensa, cara, é só um desenho, cara, não tem nada de mal no desenho. Só que não, cara, que tem a verdade ao contrário, que eram todas esses caras aqui são frutos de uma experiência artificial, né, cara? Que daí você tem que assistir o anime, né, cara? Se quiser saber mais. Só que os caras fazem uma ficção engraçada e também para crianças, né, cara? Para jovens, né? Que daí você pensa que é uma brincadeira, né? Você pensa que uma coisa dessas é uma pura piada, só que tem um porém, cara. Se os anjos caídos já fizeram isso antes, né, cara? Por que que eles não iriam fazer de novo, só entregar a tecnologia para a humanidade, fazer isso daqui e, e trazer essas criações de volta para a Terra, para corromper a humanidade, para trazer o apocalipse, né? Daí sim, daí se corrompe toda a humanidade novamente. Antes que Jesus volte, né, cara? Porque tem a teoria que Jesus voltou já e tem Jesus e tem outra teoria que existe cataclisma recorrente, que quer dizer apocalipses recorrentes, né? E daí entra na parte que é na colheita, né? Que a colheita é todo ano, né, cara?
Então quer dizer que não é todo ano, é toda a, as eras da humanidade, que é 100 anos, né? Que é 100 em 100 anos, era para acontecer uma colheita. Então quer dizer que é as colheitas, né, cara? É para acontecer as tragédias e a colheita daqueles que são bons e a destruição dos ruins, né? Daí entra ainda mais longe ainda, na verdade, cara, que é o Império de Tartária, né, cara? Império de Tartária, né? Que daí supostamente os caras limparam a história de Tartária, que era o império anterior ao nosso, que foi dizimado e desaparecido da Terra, dos mapas e da história. Nossa, imagem que se fosse verdade, né? Mas tem algumas coisas que é a história totalmente soterrada por baixo da terra, né? E existem cidades e um monte de coisas soterradas e ninguém fala, ninguém traz ao público porque foi tudo destruído por Deus, né, cara? Deus destruiu tudo e levou os seus e dizimou a terra novamente. E daí novamente, daí a humanidade se corrompe, Deus destrói o mundo e os caras vão lá e reconstrói. Daí vem os anjos caídos, corrompe o mundo, Deus vai lá e destrói tudo. Então, supostamente, Deus já está limpando a humanidade há muito, muito tempo, né, cara? E a história continua se repetindo quase infinitamente, né? Daí você tá vendo aqui, ó, tá tudo escondido, né, cara? Daí Deus também pode fazer aquele negócio de levantar continentes, abaixar continentes, porque ele disse, fui eu que trouxe a terra no meio do meio da água, eu trouxe a terra, ou algo semelhante, ou quer dizer, eu chamei a terra do meio do oceano, então quer dizer que eu levantei a terra de dentro do oceano, então quer dizer que ele pode abaixar novamente. Então esse, né, cara, daí tem a teoria também que, teoria, né, cara, teoria que os dinossauros foram dizimados por Deus, não foi o meteoro que matou os dinossauros, foi Deus que matou o dinossauro porque onde é que ia ter tanta carne assim para alimentar esse dinossauro, né, cara? Daí se for o herbívoro, onde é que ia ter tanta vegetação para alimentar os herbívoros, né, cara? Porque você pensa que não era tão destrutivo, mas eu acho que eles. E tá no livro de Enoch, né, que a Terra não conseguiu suportar a presença dessas criaturas, que é os gigantes, né? Daí Deus foi, depois de, se não me engano, 300 anos, né, cara? Deus deixou os caras destruindo a Terra por 300 anos e daí dizimou os caras com o dilúvio, né, cara? Daí você tá vendo aqui, né, que a tecnologia dos discos voadores, tudo já existia, só que foi retirado, né, cara? E agora tá voltando novamente todas essas tecnologias, né, cara? Agora finalmente já tá faltando voz aqui, né, cara? Já tá meio que doendo a garganta. Mas é isso, cara. Eu espero que tenham gostado, né, cara? Foi um vídeo bem extenso, né, cara? Porque a maioria das pessoas não fazem mais os vídeos da verdade, né, cara? Não se colocam mais em risco, não falam a verdade ou simplesmente desistiram, né, cara? Desistiram do canal do YouTube ou algumas pessoas morreram mesmo, né? Que nem o Alberto Volts, né, cara? E muitas pessoas só se acovardaram, né, cara? Mas espero que dê pra entender que o áudio fique bom, né, cara? E que dê tudo certo, cara. Beleza? Obrigado por ter escutado.